aí galera, tudo bom? Sou o professor Lucas, professor de Química, estou aqui de novo, né, para falar de Química, logicamente, né, que eu sou professor de Química. Tá, então hoje a gente vai falar sobre ligações químicas, tá? A gente vai usar o que a gente aprendeu nas aulas passadas sobre tabela periódica, distribuição eletrônica, principalmente para entender os processos de ligação química. Por que os elementos fazem ligação química? Porque dificilmente vocês vão encontrar na natureza elementos sozinhos. Os elementos são encontrados combinados uns com os outros, tá? E por que eles se combinam? Olha só, os elementos se combinam porque existe o que nós chamamos de teoria do octeto. O que é a teoria do octeto? A teoria do octeto diz que os elementos serão estáveis quando eles possuírem 8 elétrons. Onde 8 elétrons? No total? Não. 8 elétrons na camada de valência, portanto só na última. O átomo ele pode ter quantos elétrons ele quiser. Se ele tiver 8 elétrons na sua camada de valência, ele vai ser estável. Tá? Então, para isso que os átomos se combinam, para conseguir chegar a uma estabilidade, para ter 8 elétrons na camada de valência, que é a última. E assim, eles vão se assemelhar aos gases nobres, que são os elementos que naturalmente possuem esses 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que tem 2. Beleza? Uma teoria muito bonita, não é? Muito bonita, pena que existem muitas exceções, tá? Então dá uma olhadinha aí, quais são as principais exceções do octeto que a gente tem que ficar atento. Então olha só, primeiro é o que nós chamamos de contração do octeto. O que é a contração do octeto? São os átomos que ficam estáveis com menos elétrons na camada de valência, como por exemplo, o berílio, que fica estável com 4 elétrons, o boro, que fica estável com 6, e o alumínio, que vai ficar estável com 6, quando ele se combina com alguns metais específicos. Então, por exemplo, se o alumínio combinar com o cloro, ele não vai ficar estável com 8. O alumínio não é estável com 8, o alumínio será estável com 6. Então, o alumínio combinado com alguns metais específicos, ele vai ser estável com 6. Também é um caso de contração do octeto. Olha um outro caso aí. Expansão do octeto. A expansão do octeto é quando? É quando os elementos químicos ficam estáveis com mais que 8 elétrons na camada de valência, como, por exemplo, o cloro, que fica estável com 10 elétrons, o enxofre, que pode ficar estável com 12 elétrons, o xenônio, que quando se combina com o flúor, em algumas condições especiais, pode ficar estável com 10 ou 12 elétrons. Tá? Então, são alguns casos de elementos que podem ser estabilizados com mais de 8 elétrons na camada de valência. Porém, olha só, existe uma condição especial, que eu não vou detalhar muito agora, nós vamos fazer um exercício específico disso, que está caindo um pouquinho mais no vestibular com bastante frequência agora, que é quando os elementos químicos ficam estáveis com um número ímpar de elétrons. Olha que coisa estranha. Pois é, né? Muita coisa estranha hoje. Então, olha só. Quem faz isso? Por exemplo, o nitrogênio, quando ele forma o NO e o NO2, ele fica estável com 7 elétrons na camada de valência. Ele fica estável com um número ímpar de elétrons. Ou seja, ele vai ter um elétronzinho ali livre para fazer ligação química ainda. E isso vai ter uma propriedade muito importante que eu vou comentar quando a gente for fazer exercícios. Beleza? Então, com base nisso, a gente vai então começar a estudar as ligações químicas. Começando pela ligação iônica, tá? E o que é ligação iônica? Olha aí. A ligação iônica, ela ocorre entre um metal e um ametal, ou o metal e o hidrogênio. Lucas, eu não lembro o que é metal e ametal, então vamos lembrar, né? Senão não tem como continuar. Se a gente pegar a tabela periódica, olha, igualzinha, nossa, meu Deus, pior do que eu imaginava. Olha só, se a gente pegar a tabela periódica, basicamente vamos fazer assim, né? Para ficar mais fácil da gente entender. Depois você pode pegar aí no seu material a tabela periódica certinho para confirmar. Mas de um modo bem simplista, daqui para cá, do lado esquerdo, nós teríamos os metais. Tá? Lembrando que aqui está o hidrogênio. E do lado de cá, do lado direito, os ametais ou não metais. Quando um ametal se liga a um metal ou um metal se liga ao hidrogênio, nós teremos uma ligação iônica. E essa ligação iônica, qual é a principal característica dela? A principal característica desta ligação é que ela corresponde a uma transferência eletrônica. Então, ou em outras palavras, ocorre doação de elétrons, ou seja, ocorre transferência definitiva de elétrons. Ou seja, alguém doa, alguém recebe elétrons, o que não vai ser o nosso próximo tipo de ligação química.
Então vamos fazer alguns exemplos aí para a gente poder entender melhor essa questão de ligação iônica. O primeiro exemplo que você tem aí é a ligação iônica entre o sódio e o cloro. Então vamos colocar aqui, tá? Sódio e cloro, o nosso primeiro exemplo. Então olha só, você tem que lembrar o quê? O sódio, ele é um elemento químico da família 1A. Hoje li na cama Robson Crusoe francês. Então, família 1A. Se ele está na família 1A, ele tem um elétron na camada de valência. Toma cuidado, ele não tem só um elétron. Ele tem mais que um elétron. Porém, na última camada, ele só tem um. E o cloro é um elemento químico da família 7A. Portanto, tem 7 elétrons na camada de valência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos só localizar eles de um modo bem simples na tabela periódica. Se o sódio dá 1A, ele vai estar por aqui. Portanto, ele é um metal. Se o cloro é da 7A, ele vai estar por aqui. Portanto, ele é um A metal. Qual o tipo de ligação que vai ocorrer? Toda vez que eu ligo metal com A metal, é uma ligação iônica. Beleza? Então, pensa assim. O sódio está aqui. Ele tem um elétron na camada de valência. Para ser estável, ele precisa de 8. O que é mais fácil? Será que é mais fácil ele receber mais 7, e aí completar 8, ou ele só perder 1? Logicamente, é mais fácil ele só perder um elétron. O cloro, por sua vez, tem 7. Para 8, falta 1. É mais fácil ele ganhar 1 ou perder todos os 7? Pergunta meio óbvia. É mais fácil ele ganhar 1. Então, o sódio quer doar 1, o cloro quer ganhar 1. Olha que coisa incrível. Ele vai doar o elétron. O sódio está bom agora? O sódio ficou bem na história? Ficou, porque nós temos agora o sódio doando um elétron. E o cloro, por sua vez, está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Tá? E aí, olha só, agora você vem aqui e você vai fazer o quê? Montar a fórmula. Como seria, então, a fórmula geral desse composto? Nós usamos sódio e cloro. Tá? Nesse caso, nós usamos quantos sódios? Um sódio só. Nós temos um átomo de sódio. Então, 1. Eu não preciso escrever, então eu apago. Escrevi à toa. E cloro? Ah, nós usamos 7. Muita gente acha que a gente usou 7 cloros. Cuidado, gente. A gente usou um cloro só. Tá? Foi só um cloro, que tinha 7 elétrons, mas era um cloro só. Foi um átomo de cloro. Então, é 1 também, que nós não escrevemos. Então, a fórmula será NaCl. Essa fórmula aqui que eu desenhei é a fórmula que mostra os elétrons. Então, essa é a fórmula eletrônica. Porque ela está mostrando os elétrons. Beleza? Então, vamos agora para o próximo exemplo, que você pode observar aí, que é quem? É a ligação entre o cálcio e o bromo. Então, eu quero fazer a ligação química entre cálcio e bromo. Então, vamos lá. Cálcio. Qual é a família do cálcio? Você lembra? Eu espero que sim. O cálcio, ele tem 2 elétrons na última camada, portanto, ele é da família 2A. Tá? Bela Magrela casou-se com o senhor Barão do Rádio. E o bromo ficou claro, Brahma imita Antártica, é 7A. Então, o cloro vai estar desse lado, porque ele... cloro não, né? O cálcio vai estar desse lado, porque ele é da família 2A, e o bromo vai estar desse lado, tá? Porque ele é da família 7A. Ele está por aqui. Então, nós temos um metal ligando com um ametal novamente. E o bromo, então, tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O cálcio tem 2. Para 8 faltam 6. É mais fácil, então, perder 2 ou ganhar mais 6? Logicamente, perder 2. Enquanto que o bromo, por ter 7, falta 1 para 8. É mais fácil ele ganhar 1 ou perder o 7? Ganhar 1. Então, você vai pegar o cálcio quer doar 2 elétrons e o bromo quer receber 1. Então, a gente doa 1 aqui. Então, olha só, toma cuidado. Deu certo para o bromo? Deu certo. O bromo tem agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 1 que ele recebeu aqui, fechou 8. O cálcio tinha que doar 2, ele só doou 1 até agora. Então a gente vai convidar, educadamente, porque a gentileza é importante na vida, vamos convidar outro bromo para participar dessa ligação. E aí o cálcio vai doar, e aí fecha, porque agora esse bromo também tem 8, e esse cálcio doou os 2 que ele precisava. Essa daqui é a fórmula eletrônica. Vamos fazer agora a fórmula geral.
eu usei cálcio e eu usei bromo. Quantos cálcios? 1, Lucas. Eu só escrevi uma vez o Ca aqui. Porém, eu escrevi 2 vezes o bromo. Então, 2. Existe um método mais prático de escrever isso. Como seria esse método? Olha só, você vai escrever aqui cálcio e bromo. Aí você vai lembrar, o cálcio está na família 2A. Se o cálcio está na família 2A, ele vai precisar de 6 elétrons a mais. Será que ele ganha esses 6 elétrons ou ele só perde os 2? Logicamente, ele só perde os 2. Quando ele se livrar de 2 elétrons, ele fica com a carga mais 2. E o bromo? O bromo, por sua vez, ele tem 7, então ele só precisa de 1. Não é mesmo? Então, o que acontece? Ele recebe um elétron, então ele fica com uma carga menos 1. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar os números, aqui logicamente é 1, e a gente vai descer com esses números, tá? Alguns chamam de escorregador, eu não chamo de nada, a gente chama de descer mesmo. Então a gente vai descer com os números, tá? Esquece o sinal fica onde está. Ninguém chamou o sinal para nada, tá? Aí você copia. O 1 estava aqui, desceu para cá, ficou 1. O 2 estava em cima do cálcio, desceu para o bromo. O 2 veio para cá. Ou seja, eu encontrei a fórmula do composto iônico formado entre cálcio e bromo sem precisar montar a fórmula estrutural. Beleza?